Saudar a todos que não apenas estão aqui esta noite, mas também nos seguem, como habitualmente. Eu tenho recebido mensagens, telefonemas de alguns amigos e eu quero agradecer pelas manifestações de simpatia e também pelas vossas orações, sobretudo por isso, porque acreditamos que Deus está dirigindo esta série de palestras e damos graças a Deus por isso. Pois bem, como habitualmente, e hoje vamos falar de um tema muitíssimo interessante, que é, portanto, lições que nós podemos tirar para o tempo do fim de Sodoma e Gomorra. Pois bem, como habitualmente, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, pela Tua graça, aqui nos encontramos, pela fé diante de Ti, e queremos suplicar, Senhor, que Tu venhas, uma vez mais, pelo Teu Santo e Bom Espírito, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possas falar a cada um de nós através da Tua Palavra. Queremos submeter-nos a Ti uma vez mais e que o Teu Espírito nos possa tomar, nos possa guiar, nos possa dirigir e que nos possa ensinar de acordo com a Tua Palavra. Tudo isto te pedimos e te agradecemos, no santo e bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Gostaria que pudessem abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Vamos começar, portanto, com o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. E vamos ler os versículos 28 a 30. Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 30. São palavras do próprio Senhor Jesus e ele disse o seguinte: O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Está claro a cada um de vós que Jesus, através destas palavras, fez um paralelismo, traçou um paralelismo entre os dias que precederam a destruição de Sodoma e Gomorra e os dias que precederão a sua segunda vinda. É claro, este paralelismo. Pois bem, nós hoje vamos aprofundar um pouco este paralelismo e vamos ver que aquilo que há de paralelo entre os tempos de Ló e os tempos do fim, pois bem, são realmente paralelismos muitíssimo interessantes. Nós já estudámos anteriormente, numa destas palestras, nós estudámos, portanto, a história do dilúvio, estudámos, portanto, os tempos que precederam esse mesmo dilúvio, os tempos de Noé, como são assim chamados, e esta noite nós vamos ver como a destruição de Sodoma e também de Gomorra e de outras cidades circunvizinhas é uma ilustração para os nossos dias daquilo que acontecerá. Pois bem, como é que nós sabemos? Foi Jesus que o disse. E, portanto, com base naquilo que Jesus disse, portanto, nós vamos então traçar esse paralelismo. Eu gostaria que, em primeiro lugar, nós pudéssemos ver como é que era, portanto, a região onde estavam essas cidades de Sodoma e Gomorra. Venham ver comigo ao livro de Gênesis, lá vamos nós, novamente, ao nosso livro base, ao nosso livro tema, livro de Gênesis, capítulo 13 e no versículo 10. Gênesis, capítulo 13 e versículo 10. E então, isto aqui foi no momento em que Abraão e Ló se separaram, eles até ali andavam juntos, e Abraão, que era o tio de Ló era, portanto, sobrinho, eles separaram-se. E separaram-se porquê? Bom, havia uma contenda entre os pastores de um e do outro, e então Abraão, embora sendo mais velho, colocou ao seu sobrinho a possibilidade de escolher qual era a parte da terra que ele queria. E então o versículo 10 diz que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E agora reparem, vem dentro de parênteses. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E a seguir diz algo muito interessante. Diz assim: como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O que é que aconteceu a Ló? Bom, Ló olhou para aquela terra, os olhos dele devem ter brilhado, porque viu que era uma terra que era uma terra fértil, era uma terra linda. E era tão linda e fértil que aqui nos é designada como sendo semelhante ao jardim do Senhor. Bom, que jardim do Senhor era este? Jardim do Éden, obviamente. Portanto, estão a ver que esta região onde estavam, onde Ló vai habitar, era uma região muito, muito bonita. Ora bem, mas qual era a condição
e agora vamos adiantar um bocadinho mais, entretanto, ele não foi logo, aliás, podemos ler no versículo mais abaixo, no versículo 12, diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina, da tal Campina, portanto, do Jordão, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, ele não foi logo viver para Sodoma. Ele foi aproximando-se e finalmente encontrou-se a viver dentro da própria cidade. E o versículo 13 começa-nos por dizer como é que era a condição dessas cidades. Como é que era, portanto, a condição moral dos habitantes dessas cidades. Versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esta, portanto, é aqui a descrição que nos é feita imediatamente. Pois bem, no capítulo 19, nós vamos ver que tipo de maldade predominava nestas cidades. E no versículo 5 do capítulo 19, já iremos depois entrar um bocadinho mais em detalhe sobre esta visita que anjos fizeram à cidade de Sodoma, mas gostaria agora aqui de chamar a vossa atenção para um detalhe que vem aqui mencionado no versículo 5. Diz assim: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Que homens eram estes? Pois bem, já iremos ver daqui a pouco, eram anjos, mas os habitantes de Sodoma entenderam que eram homens normais, e então agora reparem o que é que eles dizem: traze-os fora a nós para que abusemos deles. Há outras versões que dizem para que os conheçamos. Pois bem, conhecer na linguagem bíblica é sinónimo de relações sexuais. Por exemplo, quando diz Adão conheceu a sua mulher, Adão conheceu novamente a sua mulher, Abraão conheceu Sara, etc. Portanto, é sinónimo de relações sexuais. Portanto, quando aqui diz traz-os para fora para que abusemos dele, diz a minha versão, outras versões, para que os conheçamos, portanto, o que é que isto mostra? Mostra que os habitantes desta cidade eram pervertidos sexuais. Portanto, eles eram homossexuais porque queriam ter relacionamento sexual com homens. Pois bem, será que já estamos a ver um paralelismo com os nossos tempos? Será que hoje a homossexualidade não abunda nos nossos dias? Não só abunda, como pior do que isso. Hoje quer-se fazer crer que, aliás, não é nada diferente dos tempos de Sodoma, hoje quer-se fazer crer que a homossexualidade é uma coisa normal. E acha-se que é tão normal que aqueles que são contra a homossexualidade é que passam a ser os anormais. E aqueles que defendem a homossexualidade é que são os normais. Quer dizer, reparem na inversão de valores que se está a dar. Pois bem, nesse mesmo capítulo 19 e no versículo 19, 19:9, lemos o seguinte: eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: se ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, a ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, que era Ló, contra Ló, diz aqui mesmo, e se chegaram para arrombar a porta. Ou seja, o que é que estes homens demonstravam? Demonstravam ser violentos. Não só eram pervertidos sexualmente, mas eram também violentos. Ou seja, dois grandes pecados que caracterizavam estas cidades da Campina, do Jordão, era, portanto, a perversão sexual, a imoralidade e também a violência. Portanto, eram pervertidos e eram violentos os habitantes de Sodoma. Um outro pecado que abundava nestas cidades, nós vemos através de uma descrição que o profeta Ezequiel nos faz. Em Ezequiel, no capítulo 16, e nos versículos 49 e 50, lemos o seguinte. Ezequiel, capítulo 16, e nos versículos 49 e 50. Aqui o profeta, falando, claro, inspirado por Deus, falando destas cidades, diz o seguinte. Vamos ler o versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Qual iniquidade? Vamos continuar a ler. Tua irmã soberba, ou seja, vaidade, portanto, estava cheia, mais fartura de pão. Havia falta de pão em Sodoma? Não. Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Havia uma próspera tranquilidade, segundo este versículo, sim. Outras versões dizem que havia abundância de ociosidade.
Aliás, uma coisa está relacionada com outra. Normalmente, quando há próspera tranquilidade numa cidade, ou numa nação, ou numa família, normalmente há também abundância de ociosidade. Pois bem, era o que caracterizava esta cidade. Mas agora reparem, diz assim a última parte deste versículo: mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual era então outra iniquidade que havia nesta cidade? Embora houvesse fartura de tudo, fartura de pão, e este pão aqui não se refere apenas ao pão literal, refere-se aos alimentos, portanto, não havia falta de alimentos. Pois bem, embora houvesse fartura de alimentos, a minha pergunta é, havia pobres e necessitados em Sodoma? Havia. E nós nos perguntamos, mas como é que era possível que numa cidade onde havia tanta fartura de pão, mesmo assim houvesse pobres e necessitados? Pois bem, era exatamente essa a iniquidade de Sodoma, é que apesar de ter fartura, não alimentava os mais necessitados que havia entre o seu seio. Será que vemos aqui outro retrato dos nossos dias? Hoje será que há fartura? Bom, digo-vos, aquilo que há no mundo daria perfeitamente para alimentar, aliás, aquilo que se produz, melhor dito, daria para alimentar quase toda a população que há no mundo. E porquê que não dá? Não dá porque há fartura, é verdade, mas essa fartura não é distribuída pelos pobres e necessitados, como era em Sodoma. Temos aqui um retrato dos nossos dias, tal e qual. Algo diferente, então? Jesus tinha então razão quando disse que assim como foi nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem? Paralelismo incrível. Ou seja, o que é que nós podemos referir aqui? Portanto, que esta iniquidade que Sodoma tinha, nós podemos definir isto com uma palavra, materialismo. Ou seja, havia, portanto, este materialismo grasso em Sodoma e, portanto, as pessoas sentiam-se bem, digamos, nos seus estilos de vida e pouco se importavam com aqueles que não tinham. Portanto, recapitulando, estas cidades eram caracterizadas por terem perversão sexual, por terem violência e também por haver muito materialismo. Proliferaram estes pecados de Sodoma e Gomorra até aos nossos dias? É exatamente isso que vemos diante de nós. Ora bem, e precisamente devido a estes grandes pecados, Deus então decidiu na sua mente destruir estas cidades. Mas sabe uma coisa? Deus nunca toma a iniciativa de destruir uma nação, ou um povo, ou uma cidade, ou seja o que for, sem primeiro enviar mensagens de advertência. Há um texto em Amós, não vamos agora ler, que diz que Deus não fará nada sem revelar o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. Só que aqui nós iremos ver que os mensageiros que foram enviados a Sodoma foram mensageiros de peso, porque não foram seres humanos. Vamos ver então isso. Pois bem, em Gênesis, no capítulo 18, vamos novamente voltar ao livro de Gênesis, e vamos ver quem foram os seres que, em primeiro lugar, foram visitar Abraão. Gênesis capítulo 18 e no versículo 1 lemos o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão, notem isto, apareceu o Senhor a Abraão, nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Agora repare o que diz o versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens, de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Abraão tinha um hábito que era comum, ou enfim, comum em algumas pessoas da antiguidade, que era a hospitalidade. Abraão era muito hospitaleiro. Aliás, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, vai dizer que alguns, sem o saber, receberam anjos. Ou seja, Abraão, quando viu estes homens e inclinou-se perante eles, vai recebê-los bem, e ele não sabia ainda neste momento quem eram. Veio a descobrir mais tarde. Bom, ora bem, se passarmos agora ao versículo 22, neste mesmo capítulo 18, não vamos ler toda a descrição, no versículo 22 diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Bom, reparem bem, então partiram dali aqueles homens. Aqueles homens está no plural. Não se esqueçam que quantos é que vieram visitar Abraão? 3, exatamente, 3. E agora, diz aqui no versículo 22 que partiram dali aqueles homens. E partiram para onde? Se formos ao capítulo 19 e ao versículo 1, diz assim: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma.
a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Ló também tinha o mesmo hábito de hospitalidade como tinha o seu tio Abraão. Repararam que quantos anjos chegaram a Sodoma? 2. Mas quantos chegaram inicialmente a Abraão? Nós já vimos. 3. Eu pergunto, onde é que ficou o outro então? Pois bem, no versículo 22, vamos lê-lo novamente, Gênesis 18, 22, diz: então partiram dali aqueles homens. Este homens é plural. Basta 2 pessoas para formar um plural, certo? Partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença de quem? Do Senhor. Quem era o terceiro? Era o próprio Senhor. E este Senhor aqui aparece em letras maiúsculas. Cada vez que se refere na Bíblia ao anjo do Senhor ou ao Senhor, refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Aliás, anjo do Senhor, anjos sabem que a palavra anjo significa mensageiro. Ou seja, Jesus Cristo é o mensageiro do Senhor. Ele é o Senhor também. Aliás, há todo um estudo que pode ser feito sobre isto para provar que este anjo do Senhor, Miguel, que é outro anjo, que é outro nome que é dado, portanto, para Jesus Cristo, é, sem dúvida nenhuma, portanto, Jesus Cristo. Ora bem, então Jesus fica para falar. E não sei se repararam, no início do capítulo 18, diz, logo no início, apareceu quem? Abraão. O Senhor Abraão. Então, o que é que isto nos permite concluir? Que o Senhor, que veio, portanto, como na forma humana, apareceu juntamente com 2 anjos. Depois, enquanto o Senhor continuou a falar com Abraão, os 2 anjos saíram da presença de Abraão e dirigiram-se para onde? Dirigiram-se para Sodoma e encontraram-se com Ló, que estava à entrada da cidade. E agora a minha pergunta é, o que é que o Senhor ficou a falar com Abraão? Pois bem, vai-lhe dizer algo. Querem ver? No capítulo 18 e nos versículos 23 até 25, diz o seguinte: e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, versículo 24, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? E é interessante, nós não vamos ler todo este diálogo que houve entre Abraão e o Senhor, mas é interessante que aqui Abraão mostra-se preocupado. E a minha pergunta é, Abraão está preocupado com os ímpios que habitavam na cidade de Sodoma ou com os justos ou os eventuais justos que lá moravam? É com os justos que ele está preocupado. E ele então apresenta essa sua preocupação diante do Senhor. Agora reparem, ele continua o diálogo, não vamos ler tudo, e depois diz, ó Senhor, e na hipótese, versículo 28, na hipótese faltarem 5 para 50, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não destruirei, se achar ali 45. E depois Abraão disse, e se achares ali 40? E o Senhor diz, também não. E depois ele começa a sentir-se incomodado e diz assim, não se ir o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. E o Senhor diz, também não. E depois ele diz, e se porventura houver ali 20? E o Senhor diz, também não vou destruir se houver ali 20. E depois Abraão diz, não se ir o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, e se houver ali 10? E o Senhor diz, não, eu não vou destruir a cidade se houver lá 10 justos. E finalmente daqui para baixo, Abraão não dá mais nenhuma indicação. Sabem, deixem-me só fazer aqui um pequenino parênteses para dizer que o número 10 tem um significado muito especial na Bíblia. Tem normalmente o significado teológico de mínimo. Ou seja, o número 10 foi o número mínimo ao qual Abraão sentia que podia chegar. Abaixo de 10, não. Por exemplo, quando Daniel e os seus 3 companheiros chegaram a Babilónia, eles pediram um número mínimo de prova, o número mínimo de dias de prova. Quantos dias ele pediu? 10. Sabem porquê que o Senhor deu 10 mandamentos à humanidade? É o mínimo que ele poderia dar. 10. Sabem porquê que ele pede que nós devolvamos a ele uma parte dos nossos rendimentos? Nós iremos falar quanto é que ele pede. 10 é o mínimo, 10%. Muito interessante. Bom, vamos avançar. Ora bem, então há aqui este diálogo com Abraão e o Senhor diz, se houver 10, eu não vou destruir a cidade. Amigos, eu gostaria aqui de fazer uma pausa para vos fazer pensar em algo muito sério. Repararam bem que Deus disse claramente a Abraão
que não destruiria aquela cidade. Não sabemos quantos habitantes teria a cidade, mas deveriam ser uns bons milhares, talvez. E já repararam que o Senhor disse que se houvesse ali apenas 10 justos, que Deus não destruiria a cidade? É isso que nós lemos aqui. Sabe qual é a lição que isto nos ensina? A lição que isto nos ensina é que o mal não cai mais frequentemente ou não cai sobre os ímpios. Sabem porquê? Porque muitas vezes esses ímpios habitam na presença de pessoas justas. E muitos ímpios, por vezes, ridicularizam os justos que moram perto deles e não sabem que é devido à presença desses justos que a sua vida é poupada. E aquilo que o Senhor agora aqui vai fazer com Sodoma, e isto, repito, é uma imagem daquilo que vai acontecer no fim, é separar os justos dos ímpios, e quando essa separação é feita, o que é que acontece? Os ímpios são destruídos. Os ímpios nem sabem aquilo que devem ao povo de Deus que vive no meio deles. E aquilo que o Senhor quer fazer no tempo do fim é separar igualmente os justos dos ímpios, e quando os dois grupos estiverem separados, então os ímpios vão saber quem é Deus, esse Deus de quem eles ridicularizaram e gozaram imenso. E ridicularizaram os outros, não sabendo que foi devido aos outros, indiretamente, claro, que eles gozaram das benesses que gozaram. Agora, eu gostaria que vocês atentassem para um outro aspecto muito importante. Reparem que aqui, no capítulo 18, e nos versículos 20 e 21, nós temos algo muito interessante. Gênesis capítulo 18 e versículos 20 e 21 diz o seguinte: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. E agora reparem, descerei e verei se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Porquê que o Senhor vai descer? Sabem para quê? Não aparece cá a palavra, mas o conceito está cá. O Senhor desce para ver se realmente as coisas que chegavam lá ao céu, claro que isto é uma linguagem simbólica, para ver se as coisas que chegavam lá ao céu eram de facto verdadeiras ou não. Pergunto, de quem seriam estes clamores que chegavam até ao céu? Dos justos que habitavam em Sodoma. Bom, mas não havia 10 justos em Sodoma, havia muito menos do que isso. Quantos havia, de facto? Bom, havia Ló e a sua família. Em relação à sua família, já iremos ver que tipo de família é que era. Então, estes clamores chegavam ao céu. E o Senhor, em resposta a esses clamores, vem fazer o quê? Vem investigar para ver se as coisas eram de facto assim. Deus investiga primeiro e, depois de investigar, executa a sentença. Será que vemos aqui um paralelismo entre aquilo que acontecerá também no tempo do fim? Primeiro o Senhor investiga, juízo investigativo, depois execução da sentença. Será que então a história de Sodoma nos ensina alguma coisa? Nos lança luz sobre o tempo do fim? Mas há mais. Venham ver comigo um outro dado interessante. Sabem que este primeiro anjo, este primeiro ser, ou primeiro anjo, entre aspas, era o próprio Senhor. E vamos ver nos versículos 24 e 25, aliás, já lemos estes versículos, não vamos lê-los novamente, que este anjo é o anjo que apresenta diante de Abraão a possibilidade de que aquelas cidades vão ser julgadas. Quem é este anjo? Que é reparem, dos 3 anjos, entre aspas, porque um deles não era um anjo, mas dos 3 homens, vamos dizer assim, para usar a linguagem bíblica, dos 3 homens que vão visitar Abraão, eu pergunto, qual deles é aquele que tem a preeminência, que é o primeiro? É Jesus Cristo, obviamente. Então, este primeiro anjo vai ser este que, ao falar, ao dialogar com Abraão, lhe vai falar de um julgamento que vai descer sobre quê? Que vai descer sobre aquelas cidades da planície. Será que isto tem algum paralelo com algo que acontecerá no tempo do fim? Já iremos ver. Pois bem, vamos avançar e ver um outro dado. Em Gênesis, no capítulo 19 e nos versículos 12 e 13, aparecem aqui agora os 2 anjos a falar. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló, estes homens eram os anjos que foram visitar a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas,
todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Bom, deixem-me já levantar o véu e dizer-vos qual é a comparação, qual é o paralelismo que nós aqui temos. Já uma vez ouviram falar nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12? E nessas mensagens angélicas, como o próprio nome indica, são mensagens pronunciadas por anjos. Quantos anjos nós temos? 3. Quando Deus investigou, reparem, Deus investigou em primeiro lugar Sodoma para ver se as coisas eram de facto assim. E depois de investigar, e só depois de investigar, de confirmar que as coisas eram assim, depois enviou a execução. Já iremos ver essa execução. E antes de enviar a execução, Deus investiga. E antes de enviar a execução, ele enviou 3 anjos a Sodoma. Um dos anjos, o primeiro era o anjo do julgamento, do juízo. Nas 3 mensagens angélicas finais, são mensagens que são mensagens de advertência antes de vir o quê? Antes de vir a destruição. Agora, não será mais a destruição, essa é a grande diferença. Não será mais a destruição de 2 ou 3 cidades, numa determinada região. Agora, será uma destruição que virá a nível global. A destruição de Sodoma e Gomorra, meus amigos, foi uma amostra, uma pequenina amostra daquilo que será no tempo do fim. E assim como o primeiro anjo fala de julgamento com Abraão, o primeiro anjo de Apocalipse 14, 6 e 7 fala de quê? Temei a Deus e dai glória porque vinda é a hora do seu juízo. Será pura coincidência? E depois o segundo anjo o que é que diz? Caiu Babilónia, Apocalipse capítulo 14, versículo 8, e depois, já agora, venham ver esse texto. Apocalipse capítulo 14 e no versículo 8. Apocalipse capítulo 14 e no versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilónia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Mas no capítulo 18 nós temos um detalhe adicional do que é que este anjo faz. Reparem, Apocalipse capítulo 18 e no versículo 4, diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, que, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. O que é que o segundo anjo faz? O segundo anjo apela o povo de Deus a sair de onde? A sair de Babilónia. O que é que aquele anjo disse a Ló que ele devia fazer? Chamar a todos da sua família para saírem para fora. E se não saíssem para fora, o que é que o terceiro anjo revela? O terceiro anjo diz que se não saírem para fora, e vamos outra vez a Gênesis capítulo 19, Gênesis capítulo 19 e no versículo 24, e agora vamos ver a execução da sentença. Então fez o Senhor chover o quê? Enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. O que é que o Senhor enviou para a destruição daquelas cidades? Enviou o quê? Segundo este texto, enviou enxofre e fogo. Sabem, há apenas 2 partes na Bíblia onde estas palavras aparecem juntas: fogo e enxofre. Uma é aqui, falando da destruição de Sodoma e Gomorra. Outra é no último livro da Bíblia, em Apocalipse. E na mensagem do terceiro anjo diz exatamente que aqueles que receberam a marca da besta serão destruídos como? Venham lá comigo, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, novamente. Apocalipse capítulo 14. Estão a ver o paralelismo entre estas 2 histórias? Tinhas razão em dizer que assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem? Apocalipse 14. E a partir do versículo 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, deixem-me dizer-vos que na segunda parte do nosso seminário nós vamos lidar em detalhe com todas estas questões. Nós vamos ver quem é a besta, vamos ver quem é a imagem da besta e vamos ver quem é a marca da besta. Vai haver palestras por cada uma destas noções. Portanto, aqueles que se interessam por isso, estejam atentos, nós vamos falar disto a fundo. Reparem, versículo 10. Também se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com quê? Fogo e enxofre.
Estão a ver o paralelismo? Recapitulando, Deus viu que aquelas cidades eram cada vez mais ímpias. Havia violência, havia perversão sexual, imoralidade, havia materialismo. As pessoas com esse materialismo nem se importavam com os pobres e necessitados. E clamores chegaram ao Senhor. E o Senhor desce para ver se as coisas eram de facto assim. Investiga primeiro. E depois de investigar e de ver que realmente os clamores condiziam com a realidade, então o Senhor decide destruir essas cidades. Mas antes de destruir envia o quê? Envia 3 mensageiros angélicos. E depois esses mensageiros vão fazer o quê? Vão advertir, e advertir sobretudo a quem? Ao povo de Deus, aos justos que estavam nessa cidade, para quê? Para saírem para fora. No tempo do fim, o Senhor vai se aperceber, e a propósito, será que no tempo do fim também vai haver clamores que vão chegar ao céu dizendo como é que está a situação? Sem dúvida nenhuma que sim. E esses clamores partirão de quem? Partirão do povo de Deus que habita neste mundo. E o Senhor vai ver e vai confirmar, sim, Senhor, o Senhor vai descer, vai confirmar que as coisas são de facto assim. Então o Senhor vai decidir destruir o mundo. Mas antes de destruir envia 3 mensagens, 3 mensageiros angélicos, com mensagens em tudo semelhantes às mensagens que foram enviadas a Sodoma. E finalmente este mundo será destruído. E os ímpios serão destruídos de que forma? Com fogo e enxofre. Como é que foi no tempo de Sodoma? Com fogo e enxofre. Estão a ver o paralelismo? Venham agora ver um outro detalhe importante. Em Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 10, diz-nos o seguinte: porém os homens, estendendo a mão, os homens é os anjos, isto quando aqueles homens ímpios de Sodoma quiseram arremeter contra Ló, porque eram violentos, o que é que fizeram os anjos? Versículo 10. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e que fecharam a porta. Houve aqui uma porta fechada no tempo de Sodoma? E no tempo de Noé também houve uma porta fechada? Qual foi a porta que se fechou no tempo de Noé? A porta da arca. E lembram-se que nós vimos que quando essa porta se fechou, o que é que aconteceu àqueles que estavam fora? Tiveram eles ainda a oportunidade de poder entrar? Mas tinham eles consciência de que estavam perdidos naquele momento? Quando é que eles tomaram consciência de que estavam perdidos? Quando a chuva começou a cair. E a água lhes começou a chegar até aos beiços. Aí já se lembravam daquilo que tinham ouvido de Noé. Houve aqui uma porta fechada no tempo de Ló. E sabem, quando os anjos fecharam essa porta, quem é que estava dentro, em proteção? Estava Ló e a família. Quando a porta da arca foi fechada, onde é que estavam os justos? Dentro da arca. Dentro do local onde a porta tinha sido fechada. Já ouviram falar de uma porta fechada no tempo do fim? Na parábola das 10 virgens, diz que a porta se fechou. E quem é que acham que está dentro da porta? Dentro da porta está o povo de Deus, guardado por quem? Quem é que acham que estava a guardar a arca quando a porta se fechou? E estava a guardar o povo de Deus lá dentro? Anjos. E fora dessa porta, quem é que estava? Fora dessa porta estavam o quê? Estavam os ímpios, aglutinados ali, amotinados à volta dos justos. No tempo de Sodoma, o que é que aconteceu? O povo de Deus guardado dentro da casa, com a porta fechada, e fora, os ímpios aglutinados ali à volta. Como é que acham que vai ser no tempo do fim? A mesma coisa. E reparem, quando esta porta se fechou, ou quando esta porta se fecha, não há logo destruição. Repararam que no tempo de Noé, quando a porta se fechou, ainda duraram quantos dias até que a destruição viesse? 7 dias. Aqui, quando a porta se fechou, ainda foi no dia anterior ao dia da destruição, ou seja, não veio logo a destruição. Também na parábola das 10 virgens, não temos tempo de ler esse texto, quando a porta se fecha, não vem logo a destruição, porque depois da porta se fechar, ainda elas têm tempo, as virgens insensatas, de tentar comprar mais óleo, mais azeite. Elas ainda estão bem. Elas vão tentar comprar, mas está à disposição? Não, não está. Portanto, a porta que se fecha, na parábola das 10 virgens, não corresponde à segunda vinda de Cristo, que é no momento em que vai haver destruição. Corresponde a um acontecimento que precederá a segunda vinda de Cristo. Da mesma maneira que a porta que se fechou da arca precedeu o evento anunciado, a destruição. Esta porta que se fechou em Sodoma precedeu a destruição que havia de vir no dia seguinte. Está este assunto claro nas vossas mentes? Bom, vamos avançar um pouco mais. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 91. Ai, o tempo avança tão depressa. Salmo 91, eu acho que este relógio está variado, que anda depressa demais. Salmo 91
e versículos 10 e 11. Salmo 91, versículos 10 e 11. Este é um salmo que é, por assim dizer, profético. E reparem que aqui o salmista, obviamente inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala do tempo do tempo do fim. E reparem aqui o que é que nos é dito no Salmo 91, versículos 10 e 11. Nenhum mal, deixem-me ler a partir do versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu pergunto, quem é que faz do Altíssimo a sua morada? São os ímpios ou os justos? Os justos, obviamente. E em relação a estes que fizeram do Altíssimo a sua morada, o que é que acontece? Nenhum mal te sucederá. E mais, praga nenhuma chegará à tua tenda. Já ouviram falar de umas pragas que vai haver no tempo do fim, que vêm mencionadas no livro de Apocalipse, no capítulo 16? Essas pragas, quantas delas cairão sobre aqueles que fizeram do Altíssimo o seu refúgio? Nenhuma. Por falar em pragas, lembram-se das pragas que caíram no Egito? A única diferença é que no tempo do fim serão 7. No tempo do Egito foram 10. E algumas eram diferentes das que serão no tempo do fim. Mas quando as 10 pragas caíram sobre o Egito, quantas delas caíram sobre o povo de Deus? Nenhuma. Se lerem com atenção os capítulos do livro de Êxodo que fala das pragas, pois bem, diz que na terra de Gozan, que era a terra onde habitavam o povo de Israel, nenhuma praga caiu. As pragas caíram sobre quem? Sobre os egípcios, sobre os ímpios. E depois, em particularmente, sobre o próprio rei, sobre o faraó. Pois bem, no tempo do fim será a mesma coisa. Os justos serão protegidos por anjos. Assim como os justos estavam dentro da arca foram protegidos por anjos, os justos estavam dentro da casa de Ló foram protegidos por anjos. Estão a ver então o paralelismo? Vamos avançar um pouco mais. E já agora, e por falar nestes paralelismos, vocês conseguem então ver mais uma vez que estas histórias que nós encontramos no livro de Gênesis não são só histórias, aquelas histórias que do tipo, era uma vez, no tempo de Ló, passou-se isto assim e assim. São apenas histórias? O que é que estas histórias encerram? Estas histórias encerram profecias. E nós já vimos que algumas histórias do livro de Gênesis encerram profecias messiânicas, outras encerram profecias que dizem respeito aos acontecimentos do tempo do fim. Portanto, isto não são apenas histórias, são histórias sim, e reparem, uma das primeiras coisas que eu deixei aqui ficar bem claro logo no início deste seminário é que o livro de Gênesis pode e deve ser interpretado literalmente, como sendo histórico, em tudo o que ele diz, desde o princípio ao fim. Portanto, estes factos foram reais, atenção, mas estas histórias relatadas no livro de Gênesis não devem ser vistas apenas como histórias. Devem ser vistas também como quê? Como profecias. E é nisto que o livro de Gênesis é fantástico. Abre-nos os olhos. Nós podemos compreender melhor os acontecimentos finais se compreendermos aquilo que se passou no tempo de Noé e no tempo de Ló, por exemplo. E não só. Já vos mostrei que aquilo que aconteceu com Caim e Abel é também uma profecia daquilo que acontecerá no tempo do fim. Porquê? Porque no tempo de Caim e Abel foram 2 irmãos, foi uma luta entre 2 irmãos. No tempo do fim será uma luta entre 2 grupos que terão proliferado a nível mundial, 2 grupos, um caracterizar-se-á pelo caráter de Caim e o outro grupo caracterizar-se-á pelo caráter de Abel. E assim como Abel quis fazer o quê? Quis matar o seu irmão e acabou por matá-lo mesmo, no tempo do fim, em Apocalipse, no capítulo 13, diz que os ímpios farão o quê? Um decreto de morte contra o povo de Deus. E a propósito, sabem que entre Caim e Abel havia uma semelhança? Havia semelhanças? Clamavam, os dois aparentemente adoravam o mesmo Deus? Adoravam. Mais, Caim e Abel, os dois construíram altares. Os dois vieram apresentar-se diante do Senhor, não era diante de um Deus falso, diante do Senhor com ofertas. Onde é que estava então a diferença entre Caim e Abel? É que um apresentou uma oferta de acordo com aquilo que Deus tinha pedido e outro ofereceu uma oferta de acordo com aquilo que ele achava que podia oferecer a Deus. Quem é que tinha razões para não estar contente? Era Abel ou era Caim? Era Abel. Podia ter dito ao seu irmão, olha, mas porquê que tu não fazes aquilo que Deus pediu? Mas não, quem é que
ficou irritado e furioso? Foi Caim. Porque Caim viu que o sacrifício do seu irmão tinha sido aceite, ao passo que o seu sacrifício não tinha sido aceite. O que é que acontecerá no tempo do fim? 2 grupos à escala mundial. E nestes 2 grupos eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa. Nestes 2 grupos, são 2 grupos que aparentemente, pelo menos um deles, servem ao mesmo Deus. E aqueles que farão o decreto para matar o povo de Deus, clamarão obedecer ou servir ao mesmo Deus. O que é que isto nos dá como indicação? Nós analisarmos esta história de Gênesis e vermos nesta história uma profecia, que aqueles que farão o decreto de morte não são pessoas que são budistas, ou hinduístas, ou muçulmanos, ou mesmo ateus que não acreditam em nenhum Deus. Sabem quem são esses que vão fazer um decreto de morte no tempo do fim? Pessoas que se dirão cristãs, que adoram o mesmo Deus. E qual é a diferença entre os dois? Clamam todos adorar o mesmo Deus. Clamam os mesmos querer ser obedientes a Deus, mas uns obedecem exatamente como Deus pediu e outros obedecem à sua maneira. Estão a ver como é que as histórias nos revelam algo tão importante sobre o tempo do fim? Vamos avançar um bocadinho mais. Bom, o tempo avança mesmo. Ora bem, agora eu gostaria de dar-vos a entender algo muito importante. Venham comigo ao livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, Judas, versículo 7, só há um capítulo. Judas, versículo 7, e vamos ver o que é que este texto tem a dizer sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que é o assunto que nós estamos aqui a tratar esta noite. Em Judas, no versículo 7, nós lemos o seguinte, Judas 7, diz-nos o seguinte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, reparem que não eram só Sodoma e Gomorra, eram cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, estão a ver? Nós tínhamos já chegado a essa conclusão, que estas cidades, portanto, viviam imoralidade sexual, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Estas cidades são o quê? São um exemplo. São exemplo de quê? São exemplo daquilo que acontecerá no tempo do fim. Mas agora reparem, está aqui uma frase que é um bocadinho perturbadora, porque diz assim, são postas para exemplo do fogo eterno. Eu pergunto, que tipo de fogo é que destruiu Sodoma e Gomorra de acordo com este texto? Um fogo que é eterno. Minha pergunta é, o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra ainda está a arder? Mas, à luz de um outro texto, que está em 2 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 6, nós temos aqui aparentemente um problema. 2 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 6, que é um texto que também nos fala da destruição de Sodoma e Gomorra, diz-nos assim, 2 de Pedro 2,6, e reduzindo a cinzas, a quê? A cinzas, o quê? As cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as à ruína, quê? Completa. Eu pergunto, vocês já tentaram arder cinzas? Quando vocês querem, por exemplo, um combustível lá para as vossas lareiras, ou se tiverem lareiras lá em casa, e vocês vão, por exemplo, a uma loja comprar combustível, vocês vão comprar cinzas para pôr na lareira? Por que não? Porque as cinzas não têm nada para arder. As cinzas mostram que tudo o que havia para arder já quê? Já ardeu. O que é que acontece quando vocês põem um fogo a arder e finalmente não há mais nada para arder? O que é que acontece ao fogo? O fogo apaga-se, é ou não é? Então, se as cidades de Sodoma e Gomorra, à luz deste texto, foram reduzidas a cinzas, o que é que vocês acham que aconteceu ao fogo que queimou aquelas cidades? Apagou-se. Eu estou a racionar bem ou não? Eu vou repetir. Se o texto bíblico nos diz que as cidades foram reduzidas a cinzas, o que é que aconteceu ao fogo que queimou as cidades? Esse fogo apagou-se. Então, mas agora há um problema. Então, se o fogo apagou, como é que é eterno? Porque há muitos que acreditam que os ímpios no tempo do fim serão destruídos por um fogo eterno. E dizem que esse fogo é um fogo que nunca acaba.
Mas a palavra de Deus em Judas 7, como acabámos de ver, diz-nos que o fogo que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra é um exemplo do fogo que há de destruir os ímpios no tempo do fim. Bom, mas se o fogo que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra chegou ao fim, porque reduziu tudo a cinzas, o que é que acham que vai acontecer com o fogo do tempo do fim? Vai acabar igualmente. Então, como é que nós devemos entender esta expressão fogo eterno? Bom, uma das formas mais fáceis de nós logo respondermos, mas hoje vamos ver uma outra mais interessante, é que este fogo é eterno não na sua duração, mas nas suas consequências. Eu pergunto, aquelas cidades de Sodoma e Gomorra e as outras cidades circunvizinhas, depois de terem sido reduzidas a cinzas, foram essas cidades reedificadas novamente? Olhem, por exemplo, a cidade de Jerusalém também foi reduzida a fogo, pelo menos 2 vezes na história. Uma quando foi com os exércitos de Nabucodonosor, no ano 586 a.C., e outro já na época da era cristã, no ano 70 da nossa era. A cidade foi reduzida a cinzas também, com fogos. Foi reconstruída? Foi. Ainda há quase 3 anos atrás eu estive na cidade de Jerusalém, lá está a cidade reedificada. Mas foram estas cidades de Sodoma e Gomorra, foram elas reedificadas? Não. Aquele fogo que as destruiu, destruiu-as para sempre. E por falar no local onde estas cidades existiam, hoje é a chamada região do Mar Morto. Sabem, tive também o privilégio de lá estar há quase 3 anos atrás, e sabem que a região do Mar Morto é a região mais baixa do planeta Terra. Em 2004, eu tenho aqui alguns dados estatísticos, em 2004, pois bem, o Mar Morto já se encontrava, imaginem só, a 417 metros abaixo do nível médio do mar Mediterrâneo. 417, ainda é qualquer coisa. É o ponto mais baixo à superfície do planeta. É como se uma cratera gigantesca tivesse desabado e, portanto, deixou aquele sítio. E, a propósito, sabem que o nome Mar Morto é um nome muito bem dado. Porque é um mar mesmo morto. Não há lá peixes, não há lá vida, nem sequer uma bactéria. E sabem porquê? Porque enquanto, por exemplo, nos mares, nos oceanos normais, a salinidade da água é de cerca de 3 gramas por cada 100 mililitros de água, no Mar Morto a salinidade é de 30 a 35 gramas por 100 mililitros de água. Ou seja, a salinidade do Mar Morto é mais de 10 vezes superior à salinidade de qualquer outro mar. E vocês lembram-se como é que ficou a mulher de Ló, segundo o relato bíblico? Porquê que haverá tanto sal naquela zona? Será por acaso? Bom, vamos avançar um bocadinho mais. Eu gostaria de vos dar, nos minutos que nos faltam, uma outra explicação para este fogo eterno. E eu acredito que vocês, por alguns instantes, vão ficar um bocadinho confundidos. Venham ver comigo um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Ou seja, uma das explicações para a expressão fogo eterno é que é um fogo eterno não na sua duração, mas nas suas consequências. Isto nos parece lógico, certo? Mas há uma outra explicação melhor, e eu quero que vocês possam acompanhar nestes versículos, porque é uma explicação bíblica. E nós temos que fazer a Bíblia interpretar-se ela própria, amigos. Em Deuteronômio, no capítulo 4, e nos versículos 23 e 24, Deuteronômio, capítulo 4, e nos versículos 23 e 24, nós lemos o seguinte: Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Agora repare o que diz o versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é o quê? É fogo que consome, é Deus zeloso. Deus é o quê? É um fogo consumidor. O que é que consumiu as cidades da planície? Um fogo consumidor. Será que há aqui alguma relação? Vamos ver que esta ideia também surge no Novo Testamento. Em Hebreus no capítulo 12, e nos versículos 28 e 29, lemos o seguinte. Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, lemos o seguinte. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo amor. Versículo 29. Porque o nosso Deus é o quê? É fogo consumidor.
O que é que consumiu aquelas cidades da planície? Um fogo consumidor. E de Deus nos é dito que Ele é o quê? Que Ele é fogo consumidor. Venham comigo ver outra vez a Gênesis. Ver agora uma expressão que lá aparece em Gênesis, no capítulo 19. E agora eu quero, já há bocadinho lemos, mas eu de propósito não chamei a atenção para essa expressão. Em Gênesis, no capítulo 19, e no versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte de quem? Da parte do Senhor. De onde é que veio este fogo? Da parte do Senhor. Porquê? Não admira agora. Se Ele é um fogo consumidor, bom, vocês dirão, então, mas Deus é um fogo literal? Não. Deus não é um fogo literal. Mas vamos compreender também, de acordo com a Bíblia, o que é que este fogo consumidor é. Será que Deus é um fogo literal? Não é. Mas então o que é que este fogo consumidor significa? Pois bem, venham comigo ver um outro texto em Êxodo capítulo 24. Logo a seguir a Gênesis, no livro de Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24 e versículos 16 e 17. E reparem o que é que este texto nos tem a dizer. Versículo 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Agora reparem. Versículo 17. O aspecto da glória do Senhor era como o quê? Como um fogo consumidor. Então Deus é um fogo consumidor porquê? Devido à sua glória. E que glória é esta, a glória do Senhor? É a luz que irradia da presença do Senhor. E esta luz pode iniciar um fogo e um fogo consumidor. Bom, meus amigos, eu vou aqui dizer-vos o seguinte, a maior parte dos cristãos acreditam que são os ímpios que viverão num fogo eterno. Fogo esse que nunca acabará. Eu vou-vos dizer o seguinte, não são os ímpios que vão viver num fogo eterno. Quem vai viver no fogo eterno são os justos. Porque os ímpios vão ser reduzidos a cinzas. E a propósito disso, venham comigo ver a Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 é o último livro do Antigo Testamento e repare o que é que aí nos diz. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. De onde é que vem esta fornalha? Arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o quê? Como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Quem é a raiz e quem são os ramos? A raiz é Satanás e os ramos são os seus seguidores. Assim como Jesus também diz que eu sou a videira, vós os ramos. Cristo é a videira e os seus seguidores são os ramos. Satanás é a raiz e os seus seguidores são os ramos. O que é que acontecerá a eles? Versículo 3. Pisareis os perversos porque se farão o quê? Cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Então, se os perversos vão ser reduzidos a cinzas, e nós já vimos que as cinzas não têm mais nada para queimar, vão eles continuar a queimar eternamente? Quem é que vai habitar da presença de um fogo? Quem vai viver na presença do fogo? Venham ver comigo, muito rapidamente, Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Está a tornar-se interessante. Isaías capítulo 33. E aqui em Isaías 33 nós vamos ver algo muito importante. Nós queremos que seja a palavra de Deus a falar. Não são aqui as minhas ideias. É a palavra de Deus. Isaías capítulo 33. E vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera de quem? Dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com quê? Labaredas eternas. A minha versão diz com o fogo devorador. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Agora repare o que diz o versículo 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Quem é que vai habitar com o fogo devorador e com as chamas eternas? Os justos.
E sabem porquê que os justos vão habitar com o fogo devorador e com as chamas eternas, que é uma imagem para Deus, o Deus da glória? Porque eles desenvolveram caracteres à prova de fogo. Os outros que não desenvolveram caracteres à prova de fogo serão reduzidos a cinzas, serão exterminados por esse fogo devorador. Mas aqueles que desenvolveram caracteres à prova de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, porquê é que vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abednego foram postos dentro de uma fornalha ardente e o fogo foi aceso 7 vezes mais e eles saíram lá ilesos? Porque tinham desenvolvido caracteres à prova de fogo e quando foram metidos dentro do fogo, o fogo não os tocou. Será que isto nos ensina alguma coisa? Uau! Quem foi então o fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. O fogo sai de Deus e que consome os ímpios, mas não consome aqueles que formaram um caráter igual ao do seu Senhor. Será que isto é uma lição para nós? A Bíblia nos diz claramente que os ímpios serão destruídos por um fogo que é um exemplo. O fogo de Sodoma e Gomorra, destruiu Sodoma e Gomorra, é um exemplo do fogo que há de destruir os ímpios no tempo do fim. Aquilo que destruiu, reparem, é um fogo eterno, não porque o fogo eterno está a queimar ainda as cidades, porque esse fogo continua, porque Deus é eterno. Ficou claro este ponto? Finalmente, muito rapidamente. Eu gostaria de terminar esta palestra de hoje dizendo que há 4 tipos de pessoas que nós encontramos nesta história de Sodoma e Gomorra. Há Abraão, que nunca viveu na cidade de Sodoma. E esse Abraão representa um grupo de pessoas que também hoje em dia se afasta do mal, se afasta dos sítios onde há muita imoralidade, muita impiedade e que querem viver separados para viverem com Deus. Depois há outro grupo que é representado por Ló. Ló viveu dentro da cidade, mas ao chamado de Deus saiu para fora. Esse representa aqueles que, quando ouvirem o chamado de Apocalipse 18:4, sairão para fora. Outros serão representados pela mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. E será destruído. E finalmente há um 4º grupo, que é representado pelos habitantes de Sodoma, que nunca saíram da cidade sequer e que serão completamente destruídos. Em qual destes grupos nós estamos? Em qual destes grupos nós pertencemos? Que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser como Abraão ou, na pior das hipóteses, como Ló, e que possamos sair para não sermos destruídos pelo fogo devorador e que assim possamos habitar eternamente com esse fogo devorador para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós acreditamos que Tu nos falaste de uma forma muito clara, muito lúcida, muito objetiva através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja engrandecida no nosso coração, na nossa mente, e Tu apenas sejas louvado, porque esta palavra não é uma palavra de homens, é a Tua Palavra. Ó Senhor, muito obrigado por estes exemplos magníficos e ajuda-nos cada vez mais a compreender, Senhor, que Tu és um Deus amoroso, misericordioso, clemente, é verdade, mas és igualmente um Deus justo. És um Deus que finalmente fará justiça. E obrigado por nos teres ajudado a compreender, Senhor, que assim como Tu fizeste justiça no passado a estas cidades ímpias, Tu igualmente no tempo do fim exercerás a Tua justiça, essa justiça que devora os ímpios, que os faz reduzir a cinzas. Tu farás essa justiça no tempo do fim. Ó Senhor, que nós possamos ser como Abraão, ou na pior das hipóteses como Ló, que quando ouviu o chamado para sair, ele saiu. Ó Senhor, que nós, se eventualmente ainda estivermos em Babilónia, que possamos ouvir o chamado para sair fora dela, para não sermos cúmplices nos seus flagelos, para não sermos destruídos por esse fogo consumidor que é a Tua glória, a glória que provém de Ti. Ó Senhor, mas que possamos, pelo contrário, pertencer àquele grupo que há de habitar com o fogo devorador e com as chamas eternas por toda a eternidade, isto é, que haveremos de habitar na Tua presença para todo o sempre. Ajuda-nos e fortalece-nos a nossa fé. E que, tal como Sadraque, Mesaque e Abednego, também pela Tua graça e pelo Teu poder, possamos desenvolver caracteres à prova de fogo, para assim habitarmos com esse fogo eterno por toda a eternidade. Tudo isto pedimos e Te agradecemos, no precioso e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.